Nós marcamos essa reunião para falarmos com vocês todos o significado de 4 palavras. São essas as 4 palavras: principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Alguns podem até entender, alguns já até sabem, porém muitos outros não. O que são principados? O que são potestades? O que são dominadores? E o que são forças espirituais do mal? Apanhe o espírito do que vamos falar aqui com você. Principados. O nome principado vem de principal, ou no plural, principais. Também vem da palavra príncipe. Todo país, toda nação tem um principado. Portugal tem um principado a ser combatido, como também tantos outros países. E qual é a função de um principado? O que faz o principado? O principado, ele age, como eu disse há pouco, nos principais daquele país. E o que podemos chamar de principais? Nós temos os principais no que diz respeito à política e temos os principais no que diz respeito à religião. Então, os principais de uma nação agem, por exemplo, através da lei, criando leis a fim de impedir que o trabalho do centro de ajuda cresça. Esses principados agem numa nação impedindo que o trabalho da nossa igreja venha, por exemplo, expandir. Então, criam-se leis para que, então, naquela nação, a obra de Deus não desenvolva. A obra de Deus não venha expandir. Obra do principado. O principado, ele age naquela nação, causando, por exemplo, a fome. Existem países que o maior problema daquele país não é a fome. Existem outros países que o maior problema não é a guerra, como países que nós estamos vendo todos os dias nos telejornais, que estão em meio a tanta guerra, como, por exemplo, a Síria. Você vê os prédios todos bombardeados, obra de quem? Do principado. As guerras, tudo isso que surge naquele país a fim de matar a população. Esses últimos vírus que surgiram, por exemplo, o ébola, não é isso? Agora o vírus da Zika, são vírus que matam a população. Obra de quem? Do principado. Aquele país onde a violência aumenta todos os dias, aonde acontecem crimes absurdos, como, por exemplo, pai matando filho, filho matando pai. Obra de quem? Do principado. Portugal já foi um país calmo, tranquilo. E hoje, nem por isso. Existem áreas que nós não podemos entrar à noite. É ou não é verdade? Hoje em dia, já se aponta uma arma. Um dia desses já explodiram um multibanco, não é isso? E antigamente via-se isso? Não. Obra do principado. Então, o principado age numa nação. No que diz respeito à obra de Deus, o principado quer, a todo custo, nos impedir de chegar a tal país. Nesse momento, o centro de ajuda está em mais de 190 países. Mas nós poderemos estar em muitos mais países. Então, há países aonde nós não entramos, há países aonde nós não chegamos, porque ali há a obra de quem? Do principado.
Vamos falar sobre as potestades. Enquanto que o principado age numa nação, a potestade age numa cidade. Como diz aqui em Portugal, num concelho, num distrito, numa freguesia, num bairro, numa vila. Lá onde está o centro de ajuda onde você serve, no centro de ajuda onde você faz a obra, ali tem uma potestade. Aquela potestade age também ali localmente, impedindo também a obra de Deus ali de crescer. Nós temos uma igreja lindíssima, pronta, as poltronas já estão no lugar fixas, as luzes, tudo igual aqui ao nosso templo maior, a esse salão auxiliar, está tudo pronto. Mas já vai para 4 ou 5 meses que não abre. Já vai para 4 ou 5 meses que não há autorização para a igreja funcionar. Obra de quem? Da potestade. E quando falamos age numa pessoa, não estamos falando contra a pessoa, não estamos aqui criando guerra com políticos, não. Mas nós estamos mostrando espiritualmente a nossa visão como ela é. Então há uma obra de uma potestade. A potestade está ali. Não quer que a obra avance no nível local. A potestade também age no ministério. Veja, todos nós temos um ministério. Eu tenho um ministério de pastor. As esposas respectivas de cada pastor, seu ministério de esposa. O ministério de bispo, esposa do bispo. Mas você, obreiro e obreira, também tem o seu ministério. E a potestade age para nos afastarmos da obra de Deus, a fim de não mais exercermos o nosso ministério. Então a potestade, ela quer tirar o homem de Deus que está onde? No altar. A potestade quer fazer cair tanto quem está no altar, como quem está no átrio. A potestade quer fazer com que você esmoreça, enfraqueça, acomode-se e saia da presença de Deus, saia da casa de Deus e deixe a obra de Deus. Então a potestade está aí a todo instante. Dominadores. O próprio nome diz, dominador é aquele que domina. Os espíritos dominadores dominam as mentes. Os espíritos dominadores dominam o pensamento. Eles dominam a mente dos que estão dentro da igreja, a fim de que eles vão lá para fora e se afastem. Então, os dominadores querem dominar a mente dos que estão aqui dentro. Dominando a mente através do negativismo, do pessimismo, através de pensamentos maliciosos, pensamentos carnais, pensamentos obscenos, mente vazia, mente fraca. Então, os dominadores dominam de tal forma a mente dos que estão dentro da igreja, que eles acabam saindo, acabam se afastando. Esses mesmos dominadores dominam a mente dos que estão lá fora, criando na mente deles um pensamento contrário ao trabalho que fazemos. São aquelas pessoas que resistem a entrar no centro de ajuda. Obra do dominador. Aquela pessoa que lá fora, o que ela pensa de nós? Qual é o pensamento dela com respeito a nós pastores, ao nosso trabalho? Que somos ladrões, não é isso? Que naquela igreja que ela vai ser enganada. Esses pensamentos são obras do dominador, ou no plural, dos dominadores. Por fim, os espíritos ou as forças espirituais do mal. Quem são as forças espirituais do mal? São aqueles que manifestam nas pessoas. Aqueles que na oração de sexta-feira manifestam. Aliás,
Ele não precisa mostrar a sua força apenas se manifestando, incorporando na pessoa. Porque muitas vezes ele não manifesta no corpo, mas ele manifesta na vida da pessoa, através dos problemas. As forças espirituais do mal é que causam as doenças naquele corpo. São as forças espirituais do mal que causam a depressão, que faz a pessoa ouvir vozes, que faz ela ver vultos, que faz ela ter problemas de todas as ordens, quer seja espiritual, físico, sentimental, financeiro, familiar. As forças espirituais do mal são os demônios, que nós também temos que repreender. Vocês entenderam até aqui? Por isso que a palavra de Deus fala em Efésios capítulo 6, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E como que é essa luta? É uma luta a corpo físico? É que nem um boxeador, um lutador de boxe que tem que ir para o ginásio treinar, levantar peso, ganhar mais músculos, pular corda para ganhar velocidade e força nas pernas, dar socos em sacos de areia para aumentar a força do seu soco. Esse é um preparo físico. O nosso preparo é espiritual. Para se lutar contra potestades, ou melhor, na ordem certa, para se lutar contra principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal, você tem que ser espiritual. O seu preparo, o nosso preparo tem que ser estritamente espiritual. Se você tem essa fé de lutar contra os principados e potestades, contra os dominadores e forças espirituais do mal, saiba que você não vai vencê-los na força do seu braço. Você não vai vencê-los usando uma arma física, como uma espada, como um revólver, como uma metralhadora, ou como um canhão, qualquer outro tipo de arma. Não. Tem que ser na fé, no espírito, no jejum, na oração. Amém? A palavra de Deus também, ela diz assim: andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Eu fiz questão de mostrar aqui, para você entender que no ar é que estão quem? As potestades, os principados. Gente, preste atenção, você não vê, nós não vemos, mas eles estão aí. Nós não vemos os demônios, nós não vemos os espíritos, porque são espíritos, mas eles estão aí. Eles estão no ar, eles estão sobre nós. Como diz o Salmo 91, a seta que voa de dia, a praga que se propaga nas trevas, são demônios no ar, que a todo instante nós temos que repreender. O Senhor Jesus, quando na cruz do Calvário sacrificou-se, entregou sua vida, ele derrotou os principados. Sim, eles os expôs, inclusive, está aqui escrito nesse trecho bíblico assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que Jesus fez com as potestades e os principados? Jesus fez o que com os principados e potestades? Despojou, quer dizer, derrotou, venceu-os. E ainda os expôs o quê? Ao desprezo. O que é desprezo? É não ligar, desprezar. Mas desprezar quando está vencido e derrotado. Nós vamos também triunfar com os principados. Nós vamos triunfar diante de principados e potestades. Você está disposto a isso? Então nós vamos propor a você o seguinte: relógio de oração em todo o país.
Nós temos em Portugal 39 regiões, mas nós dividimos assim: a cada 1 hora, a partir de amanhã, 3 regiões, obreiros e obreiras, pastores e esposas, auxiliares e burdes e missionárias, nós vamos levantar as mãos e vamos repreender a quem? Os principados, as potestades, os dominadores e as forças espirituais do mal. Uma oração de 3 minutos não chega nem a 5 minutos. Entendido? Todos entenderam? Quem entendeu faz um sinal para mim. Ok. Então, se você tiver papel e caneta, você vai anotar a sua região, como você vai orar. Nós não vamos nos reunir localmente. Onde você estiver, você repreende. Está em casa, está no trabalho, está na escola, está na rua, aonde for. Então nós vamos começar, já a partir de amanhã, às 9 da manhã, todos os obreiros e obreiras da região de Alverca, Templo Maior e Cenáculo do Porto. Essas 3 regiões vão levantar as mãos e determinar que seja repreendido o principado, a potestade, dominadores e forças espirituais do mal, correto? Às 10 da manhã, todos os obreiros de Almada, Império e Matozinhos, vocês aí no norte, que me assiste, às 9 da manhã o Cenáculo do Porto e às 10, Matozinhos, juntamente com Almada e Império. Às 11 horas da manhã, Braga, Cruz de Pau e Póvoa de Santo Adrião. Obreiros dessas 3 regiões vão levantar as mãos às 11 da manhã. Pastores, esposas, auxiliares e burdes, missionárias também. Ao meio-dia, Paredes, Pontinha e Baixa da Banheira. Obreiros dessas 3 regiões. À 1 da tarde, Montijo, Amadora e Famalicão. Obreiros dessas 3 regiões. A próxima, às 14 horas, Benfica, Setúbal e Vila Nova de Gaia. Às 15 horas, Évora, Mercês e Rio Tinto. Às 16 horas, Cacém, Coimbra, São João da Madeira. Às 17 horas, Portimão, Figueira da Foz e São João do Estoril. Às 18 horas, Faro, Leiria e Rio de Mouro. Às 19 horas, obreiros das regiões de Aveiro, Olhão e Torres Vedras. Às 20 horas, obreiros das regiões de Viseu, Ilha da Madeira e Caldas da Rainha. E aí, fechando, às 13 horas de oração, às 21 horas, todo o arquipélago dos Açores, Santarém e Castelo Branco. Amém? Mas e os outros horários? Os anjos vão fazer esse papel durante a noite. Nós, durante o dia, vamos repreender. Vamos nessa fé?